Boa tarde, povo abençoado de Deus, paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe sua tarde em nome de Jesus. Tudo bem com os irmãos? Espero que estejam bem em nome de Jesus, que permaneçam bem em nome de Jesus, amém. Nosso devocional de hoje se encontra em Juízes 7. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Que a palavra do Senhor venha falar aos nossos corações nessa tarde, que nós sejamos abençoados e impactados por essa palavra, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vem até nós em Juízes. O título diz: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens, que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para seu lugar. Amém. Bem, irmãos, esse texto, irmãos, ele nos traz dois aprendizados, vamos dizer assim. O primeiro aprendizado que essa palavra fala aos nossos corações nessa tarde é que não é quantidade, é qualidade, né? Porque, como nós vimos aqui, Deus queria que fossem uma quantidade pequena de pessoas contra um exército, porque Deus queria mostrar para Gideão e para todo aquele povo que é Ele quem dá o livramento. A palavra do Senhor fala que se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Então Deus queria mostrar para aquele povo e para nós hoje que não é a quantidade de pessoas, mas sim a qualidade das pessoas que estão ao nosso redor que faz a diferença. Né? Porque quem dá o livramento é Deus. Talvez você pode estar até sozinho ou talvez com uma só pessoa, mas quando Deus quer trabalhar, não há quem impeça, não há o que faça, não há o que o inimigo tente fazer que dê certo, porque Deus já está no negócio contigo. Então não é quantidade, não é a quantidade de amigos que você tem, não é a quantidade de parentes, familiares que você tem, não é a quantidade de pessoas para as quais você prega, não é a quantidade de pessoas que tem na sua igreja, não é a quantidade de pessoas que tem na sua cidade, é Deus quem dá a vitória. É Deus quem dá a vitória. E Deus mostra aqui que
não é também quantidade, é qualidade. É a qualidade das pessoas que estão ao nosso lado que vão fazer a diferença. Então, irmãos, não se preocupe com a quantidade de pessoas. Talvez você vai fazer um evento e espera uma multidão de pessoas, né, para que aquelas pessoas venham te ajudar naquele evento, por exemplo. Mas às vezes, irmãos, a quantidade de pessoas pode até te atrapalhar ao invés de te ajudar. Porque nem todo mundo tem o mesmo propósito que você. Então é muito mais fácil você ter uma quantidade pequena de pessoas do seu lado, mas pessoas que vão agregar valores. E não uma quantidade grande de pessoas, mas que cada um tem um pensamento diferente do seu. Talvez não vai sair nada. Ou talvez o que vai sair não vai ser do seu agrado, ou não vai ser do agrado de Deus, se for na obra. Então não se preocupe com a quantidade. Se preocupe com a qualidade. É melhor que você tenha poucas pessoas de qualidade ao seu lado do que muitas pessoas desqualificadas ao seu lado. A tendência de dar certo é muito maior. Primeiro porque você vai estar mostrando para Deus que é Ele quem faz. Independente da quantidade de pessoas, Deus é quem dá a vitória. Deus é quem dá a solução. Deus é quem dá o sim e o não. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto. E muito interessante. Só que agora nós vamos pro segundo ponto. E talvez o mais importante, apesar de que a Bíblia toda é importante, que é a questão como eu disse, a qualidade dos corajosos, dos fortes e corajosos. Como nós podemos ler aqui, os primeiros que Deus mandou que voltassem, que fossem dispensados, fossem os tímidos e os medrosos. Resumindo, para a linguagem popular, os covardes. Todos aqueles que forem tímidos, medrosos, covardes, voltem. São os primeiros a serem mandados embora, a serem dispensados. No livro de Josué, Deus fala com Josué: seja forte e corajoso. Por que Deus falou isso com ele? Porque Deus não quer gente frouxo para fazer a sua obra. Deus não quer gente fraco, gente medroso na sua obra. Nós vivemos, irmãos, em um tempo e em um país em que a liberdade de culto, graças a Deus, é presente. Mas há muitos países aí, talvez até aqui próximo, que é proibido falar de Deus, que é proibido pregar a palavra de Deus. E não é qualquer pessoa que tem coragem de ir nesses países para pregar a palavra. Lá tem missionários que largaram tudo aqui no Brasil ou em outros países para estar naquele lugar, pregando a palavra de Deus, colocando as suas vidas em risco. Para isso é necessário ser forte e corajoso. Para isso, não pode ser tímido, não pode ser fraco, não pode ser frouxo, não pode ser medroso. Mas o pior de tudo isso, irmãos, é que mesmo vivendo num país livre para pregar a palavra de Deus, nós temos muitos medrosos, muitos tímidos, muitos fracos, que têm medo de fazer a obra de Deus. Pessoas que têm medo de falar do amor e da justiça de Deus e sofrer retaliação do inimigo. Esses são os primeiros a serem dispensados. Assim como aqui na passagem dos 300 de Gideão. E detalhe, irmãos, Deus deu a vitória para Gideão e esses 300 contra um exército numeroso de homens.
porque não somos nós, não é o nosso próprio braço que nos dá a vitória, mas sim Deus. Ele que é a nossa fortaleza, nossa rocha. Então, irmãos, que nós sejamos fortes e corajosos, assim como Deus mandou Josué ser. Porque nós sabemos também que a palavra do Senhor, a mesma coisa que Deus falou com Josué naquele momento, a mesma coisa que Deus falou com Gideão também, Ele fala conosco nesse dia, porque essa palavra ela é viva e eficaz, ela se renova a cada dia. Essa palavra é para mim e para você. Primeiro, não se preocupe com a quantidade, mas com a qualidade. Segundo, seja forte e corajoso, não seja tímido, não seja medroso, não seja fraco, não seja frouxo. Deus quer pessoas fortes e corajosas na sua obra. Deus quer pessoas que se santifiquem para poder peitar o inimigo. Deus quer pessoas fortes e corajosas que possam fazer a sua obra e receber dom de cura, de libertação, dom de expulsar demônios. E nós sabemos que o ministério de expulsar demônios, irmãos, é muito impactante, é muito forte. Se nós não estivermos preparados, nós corremos um sério risco de sermos envergonhados e até apanhar na hora de expulsar um demônio. Então Deus não quer fracos na sua obra, Deus não quer frouxo na sua obra. Seja forte e corajoso, assim como Josué, para fazer tudo aquilo que Deus mandar. Se Deus mandar falar, fale. Se Deus mandar fazer, faça. Irmãos, eu não sei se eu já falei aqui sobre a passagem de Abraão, acredito que não. Que Deus manda ele sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho amado de Abraão. E aquele homem temente a Deus, forte e corajoso, iria sacrificar o seu filho em nome da sua fé, em nome de Deus. Mas Deus queria apenas testar o coração de Abraão. Se o que estava no coração de Abraão era o Deus Todo-Poderoso ou era o filho dele. Quem era maior na vida de Abraão, se era Deus ou o filho? E Abraão mostrou para Deus que era Deus quem mandava no seu coração. Que era a obra dele, era a fé que estava acima de tudo e de todos, inclusive do filho da promessa, um filho amado. E no momento que ele ia sacrificar, Deus falou com ele: não faça nenhum mal ao menino, porque agora sei o que está no seu coração. É forte. Não é para qualquer um não, irmãos. Não é para qualquer um. Nós sabemos que muitos dos pregadores de antigamente foram torturados e mortos pela sua fé, por pregar a verdade, por pregar o evangelho. Tem que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso, não pode ser medroso, não pode ser tímido. Tira a timidez da sua vida, tira o medo da sua vida. Porque a Bíblia também fala que todo aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por amor à obra irá ganhá-la. Então que nós sejamos fortes e corajosos, irmãos, em nome de Jesus. Que nós não sejamos cristãos frouxos na obra do Senhor. Que nós possamos peitar o mal, mas pautados na palavra, não com a força física. Pautados na palavra, com a força da fé. Com unção, porque tem que ter unção para peitar o diabo. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos parte desses 300 de Gideão. Porque esses 300 foram escolhidos pelo Senhor para batalhar aquela batalha. Que nós sejamos fortes e corajosos, assim como foi Josué também, irmãos. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa tarde, a nossa vida em nome de Jesus.
Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, a sua palavra foi ministrada, Senhor, nessa tarde. A sua palavra foi pregada, Senhor, nessa tarde, meu Pai. Pai, que essa palavra traga o efeito para o qual ela foi mandada, que essa palavra não volte vazia. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que essa palavra fique impregnada em nossos corações e nossa mente. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos tocados e impactados pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quis falar conosco nesta tarde, meu Pai. Pai, que eu e os teus filhos sejamos, meu Deus e meu Pai, fortes e corajosos. Assim como foi meu pai Josué. Assim, meu Deus e meu Pai, como foi Gideão e os seus 300 homens, meu Pai, que batalharam aquela peleja e o Senhor os deu a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço do irmão José Pedro.